Eu enterrei a minha mãe com as mãos sujas de sangue e ódio, sentindo o cheiro de terra molhada de Lisboa misturado ao ferro da culpa. Ela me deixou apodrecer no hospital, implorando por uns míseros euros que salvariam a minha vida, mas esvaziou a conta bancária para tirar o amante das garras da prisão. E agora, enquanto o Tejo corre indiferente sob as pontes, eu juro que o inferno que ela me condenou a viver vai engolir todos eles, porque na minha família, o amor é só uma faca afiada nas costas. O sol de Lisboa batia impiedoso nas minhas costas enquanto eu descia a calçada da glória, o suor colando a blusa fina à pele como uma segunda camada de vergonha. Tinha 28 anos e, pela primeira vez na vida, sentia o peso da cidade não como um abraço acolhedor, mas como uma prisão de pedra e azulejos que me esmagava devagar. Cresci ali, no bairro alto, onde as noites ecoam fado e risos falsos, e as manhãs trazem o cheiro de pastéis de nata misturado ao fedor de ressacas alheias. A minha mãe, Isabel, era o coração desse caos, uma mulher de 55 anos, com cabelos pretos como a noite do Chiado e olhos que pareciam poços de melancolia portuguesa, sempre pronta para um copo de vinho do Dão e uma história trágica que justificasse as suas fraquezas. Desde pequena, eu via como ela se perdia nos homens. O meu pai. Um fantasma que fugiu para o Algarve quando eu tinha 5 anos, deixando para trás uma pilha de dívidas e um colar de pérolas falsas que ela ainda usava como talismã. Os homens são como o mar, filha, dizia ela, acendendo um cigarro no terraço do nosso apartamento apertado na rua da Atalaia. Vem e vai, mas deixa sempre uma onda de sal na alma. Eu assentia, fingindo compreender, enquanto limpava a cozinha e sonhava com uma vida longe dali, talvez Porto, com as suas ruas retas e o Douro sereno, ou até Espanha, onde as coisas pareciam menos sufocantes. Mas a vida em Lisboa não perdoa sonhos. Aos 18, entrei na universidade para estudar psicologia, ironia do destino, pois eu mal conseguia decifrar a minha própria mente. Trabalhei como barista no bairro Alto, servindo ginginha a turistas que me confundiam com uma das fadistas, e aos 25, apaixonei-me por Miguel, um arquiteto com mãos calejadas e um sorriso que prometia estabilidade. Ele era do Alentejo, terra de planícies infinitas, e trouxe para a nossa vida um equilíbrio que eu nunca tivera. Casámo-nos numa capela pequena em Sintra, com o mar ao fundo rugindo bênçãos, e 2 anos depois veio a Ana, a nossa filha, com olhos castanhos que herdara da avó. Tudo correu bem até o cancro aparecer. Não o meu, ainda não. Foi o de Miguel, um linfoma que se instalou como um ladrão na noite, roubando-lhe o vigor aos 32 anos. Os médicos no Hospital de Santa Maria foram claros: tratamentos experimentais em clínicas privadas, fora do SNS, custariam 50.000 euros. Eu vendi tudo o que pude, o anel de noivado, os livros da faculdade, até o colar das pérolas da mãe, que ela me dera num acesso de generosidade etílica. Mas faltavam 20.000. Foi aí que bati à porta dela, naquela tarde de verão de 2024, com o sol filtrando pelas persianas velhas do apartamento dela no Chiado. Mãe, preciso de ajuda, disse eu, sentando-me no sofá poído, as mãos tremendo no colo. Ela estava na cozinha, preparando um bacalhau à brás que cheirava a lar, mas os seus olhos, quando se viraram para mim, estavam vidrados, não de emoção, mas de distração. Ao lado dela, no balcão, um copo de vinho meio vazio e um telemóvel piscando mensagens. O que foi agora, Sofia? Mais uma das tuas crises. A voz dela era rouca, como o fado de Amália que tocava baixo no rádio. Expliquei tudo, o diagnóstico, as noites em claro a ver Miguel tossir sangue no quarto escuro, a Ana choramingando no berço sem entender porque o pai não brincava mais. São só 20.000, mãe. O teu apartamento vale isso. Um empréstimo, qualquer coisa. Ela parou de mexer a panela, o garfo suspenso no ar, e olhou para mim como se eu fosse uma estranha pedindo esmola na Rocio. 20.000. Sofia, tu sabes como é a vida. Eu mal chego ao fim do mês com a pensão. E o João? Ele precisa de mim agora. João. O namorado. O homem que entrara na vida dela 2 anos antes, um empresário de 48 anos com sotaque do Porto e um carro Mercedes que gritava mentiras. Ele aparecera num concerto de fado no Hot Club, onde ela cantava amadoramente nos fins de semana, e desde então era o centro do universo dela. Ele tem problemas, filha. Negócios que deram errado. Se eu não ajudar, ele vai para a rua. Ajuda. Ele vivia no apartamento dela, bebia o vinho dela, e agora, pelos sussurros que eu ouvira,
estava metida em dívidas com agiotas do Cais do Sodré. Mas Miguel vai morrer, mãe. A Ana vai crescer sem pai. As palavras saíram como um grito, e quando nas paredes forradas de fotos antigas, eu de pequena, com um vestido florido, abraçada a ela. Ela virou-se devagar, limpando as mãos no avental, e disse as palavras que me partiram ao meio: eu não tenho esse dinheiro, Sofia. Desculpa. Fala com o teu pai, talvez. O pai. O homem que nem o meu nome se lembrava. Ri-me, uma risada seca que doeu na garganta, e saí dali sem olhar para trás, o sol de Lisboa queimando os meus olhos como lágrimas não choradas. Naquela noite, Miguel piorou. Deitado na cama do nosso quarto alugado em Alcântara, ele segurou a minha mão e murmurou: não chores, amor. Vamos arranjar outro jeito. Mas não havia jeito. Liguei para bancos, para amigos, para a família distante no Minho, nada. E enquanto eu corria de um lado para o outro, a minha mãe enviava mensagens vagas: força, filha. Deus ajuda. Deus. O mesmo Deus que permitira que ela priorizasse um estranho sobre a própria neta. Dias viraram semanas. Miguel entrou em coma no final de agosto, o quarto do hospital cheirando a desinfetante e derrota. Eu ficava lá horas, segurando a mão dele gelada, imaginando como seria a vida sem ele, um vazio como o Tejo seco. A Ana, com 3 anos, perguntava: o pai volta quando? E eu mentia, sorrindo através das lágrimas: logo, minha princesa. Mas no fundo, o ódio crescia, uma semente plantada no solo fértil da traição materna. Porque ela. Porque ele. João, o parasita, que eu vira uma vez no café à brasileira, rindo alto enquanto ela pagava a conta. Foi numa manhã de setembro, com o outono a pintar as folhas de castanho nas ruas de Lisboa, que descobri a verdade. Um amigo comum, o Pedro, que trabalhava no banco dela, ligou-me discretamente: Sofia, a tua mãe sacou 30 mil da poupança ontem. Transferência para uma conta em nome de João Silva. Ele foi preso por fraude, mas pagaram a fiança. 30 mil. Mais do que eu pedira. Ela esvaziara o que restava para salvar o amante das grades de Chelas, enquanto o meu marido definia numa maca fria. O mundo parou. Senti o chão de azulejos do meu apartamento rachar sob os pés, o ar de Lisboa sufocante como fumaça de cigarro. Liguei para ela, a voz tremendo de fúria: como pudeste, mãe? Ele morre por tua causa. Silêncio do outro lado, depois um suspiro cansado: era o meu dinheiro, Sofia. O João é a minha vida agora. A tua vida? E eu? A tua filha, a tua neta? Desliguei, o telemóvel caindo das mãos, e chorei pela primeira vez desde a morte do pai, não de tristeza, mas de raiva pura, visceral, como o vinho alentejano que corrói a garganta. Miguel morreu 3 dias depois, num sábado chuvoso que lavava as ruas de Lisboa, mas não a minha alma. O funeral foi simples, no cemitério dos prazeres, com o padre murmurando orações que soavam vazias. A minha mãe não veio. Mandou flores, rosas brancas, como se isso apagasse o sangue nas minhas veias. Eu enterrei-o com as mãos na terra molhada, prometendo à Ana, que chorava confusa: eu vou cuidar de ti, minha amor. Sempre. Mas no coração, outra promessa se formava: vingança. Não rápida, não violenta, ainda não. Uma vingança lenta, psicológica, que a faria sentir o que eu sentia, o vazio de ser abandonada pela pessoa que mais devia amar. Naquela noite, sozinha com a Ana a dormir, abri o computador e comecei a pesquisar. João Silva, o empresário. Registros públicos, redes sociais, contactos no Porto. Descobri as fraudes dele, esquemas de investimento falsos, vítimas em todo o país. E a minha mãe? Cega, apaixonada, o arquétipo da mulher portuguesa que se perde no amor para preencher o vazio da solidão. Eu, psicóloga de formação, sabia como a mente humana se quebra, gota a gota, dúvida a dúvida. Ia começar por ele, o elo fraco. Fazer com que ela visse a podridão que salvara às custas da minha dor. Lisboa dormia sob a lua, mas eu não. O ódio era o meu novo sol, brilhante e impiedoso. As semanas seguintes foram um borrão de dor e rotina forçada. Acordei todos os dias às 6, para levar a Ana à creche em Belém,
onde as crianças brincavam sob os arcos manuelinos como se o mundo não desabasse. Eu voltava para o apartamento vazio, o eco dos passos de Miguel ainda fresco nas paredes, e mergulhava no trabalho freelance, relatórios psicológicos para clínicas online, análises de comportamento que me pagavam o suficiente para não afundar. Mas à noite, quando a Ana adormecia com o urso de pelúcia que o pai lhe dera, eu abria as notas no telemóvel, Operação Sombra. Um plano meticuloso, nascido da psicologia que eu estudara, mas torcido pela traição. Primeiro, mapear o inimigo. João Silva, nascido em Gaia, 48 anos, divorciado 2 vezes, com um historial de pequenas fraudes desde os 20. Encontrei no LinkedIn, perfil falso de consultor financeiro, fotos em fatos baratos tiradas em hotéis de luxo alugados por hora. Ele operava um esquema de pirâmide, prometendo retornos altos em criptomoedas a viúvas e reformados solitários, como a minha mãe, que investira os últimos 10 mil da herança do pai nela. Mas a fiança? 25 mil, mais juros aos agiotas que o tinham apanhado a tentar fugir para a Espanha pela ponte de Badajoz. Contactei Pedro novamente, o amigo do banco, sob pretexto de fechar contas antigas. Ele tem dívidas em cascata, Sofia. Cartões de crédito machados, um carro penhorado. A tua mãe é o último salva-vidas. Salva-vidas? Ela era o barco a afundar. Decidi infiltrar-me. Criei um perfil falso no Facebook, Maria Costa, viúva de 52 anos, interessada em investimentos seguros. Publiquei fotos roubadas de uma modelo lisboeta, com legendas sobre a solidão após perder o marido para o mar, um toque poético, à portuguesa, para fisgar os credulos. Não demorou. Uma semana depois, mensagem dele: Olá, Maria. Vi o teu post sobre o Douro. Também perdi alguém para o mar, sabes? Vamos falar de futuro. O futuro dele era uma teia de mentiras, e eu ia puxar os fios. Marcámos um café virtual, via Zoom, onde ele se apresentou com camisa engomada e sotaque nortenho meloso. Sou consultor, ajudo mulheres como tu a protegerem o que resta. Proteção. Ri por dentro, fingindo vulnerabilidade, perdi tudo no divórcio, João. Preciso de algo sólido. Ele mordeu o isco, enviando propostas, 5.000 euros iniciais para garantir 20% ao mês. Enquanto descia a rede, a minha mãe ligava esporadicamente. Sofia, como estás? A Ana come bem. A voz dela era um misto de culpa e defesa, como o vinho azedo que ela bebia para dormir. Bem, mãe. E tu? O João saiu da prisão. Pausa, depois, sim, graças a Deus. Ele é um bom homem, vais ver. Bom homem. Eu via os posts dele no Instagram, fotos dela no braço, em jantares no Time Out Market, enquanto eu comia pão com queijo sozinha. Convida-me para jantar um dia, disse eu, casual. Quero conhecer melhor o Salvador da família. O jantar foi no Cervejaria Ramiro, um sábado de outubro, com o ar salgado do Tejo infiltrando-se pelas janelas. Cheguei com a Ana de mão dada, vestida de branco inocente, e lá estavam eles, mãe radiante num vestido florido, João com o fato apertado, a rir alto de anedotas sobre negócios no norte. Beijei-a na cara, seca como cortesia, e apertei a mão dele, firme, mas os olhos meus cravados nos dele, procurando a rachadura. Prazer, João. Ouvi tanto de ti. Ele piscou, confiante, só coisas boas, espero. A Isabel é a minha musa. A conversa fluiu como o vinho verde que pedimos, leve no início, mas com um travo amargo. Ele falou de investimentos, de oportunidades no Brasil, e eu fingi interesse, perguntando detalhes que anotava mentalmente. A mãe interrompia, tocando-lhe o braço. Ele salvou-me da solidão, Sofia. Depois do teu pai. Solidão. Eu era a filha, a neta era a família. A Ana, quieta, desenhava num guardanapo, e eu vi o olhar dela para a avó, fome de colo, não de histórias falsas. No fim, quando pagou a conta com o cartão dela, notei o gesto, convidei-os para um passeio em Sintra. Para curar feridas familiares. Ela aceitou, olhos brilhando de esperança falsa. Mas no carro de regresso, com a Ana a dormir no banco de trás, o ódio fervia. Eu ia usar Sintra contra eles, os palácios de conto de fadas, onde as ilusões se quebram como espelhos. Entretanto,
como Maria, avancei o plano. Enviei 2.000 euros falsos, dinheiro de um empréstimo meu, recuperável, para o esquema dele, pedindo mais detalhes. Ele respondeu eufórico: bem-vinda à família, Maria. Próximo passo: offshore. Offshore. Ri alto no apartamento escuro, imaginando o mergulho dele nas profundezas. Contactei uma advogada amiga, a Rita, especialista em fraudes financeiras. Podes rastrear isto? Perguntei. Claro, mas é vingança ou justiça? Ambas, respondi, o coração batendo como o sino da sé de Lisboa. A primeira rachadura veio numa mensagem anónima que enviei para a mãe, de um número Burner, pergunta ao João sobre a Maria Costa. Ele anda a trair-te com viúvas ricas. Ela ligou-me em pânico: Sofia, ouvi uma coisa horrível. É verdade. Fingi surpresa: não sei, mãe. Mas homens como ele. Cuidado. Ela defendeu-se: é mentira. Ele ama-me. Ama. O amor dela custara a vida do Miguel. No mês seguinte, o cancro da dúvida instalou-se. Ela começou a questionar as chamadas noturnas dele, os negócios que o levavam a desaparecer fins de semana. Eu alimentava o fogo, como Maria, João, ouvi rumores de uma investigação. Foge enquanto podes. Ele entrou em paranoia, bebendo mais, gritando com ela por ciúmes infundados. E eu? Observava de longe, em cafés do Chiado, tomando notas como uma terapeuta sádica. O Natal aproximava-se, com luzes piscando na Avenida da Liberdade, mas o meu espírito era escuro como a noite sem estrelas. A Ana perguntou pela avó, e eu sorri: ela vem, princesa. E vai aprender o que é família de verdade. Dentro de mim, o plano evoluía, usar o passado dele contra o presente dela, quebrando a ilusão gota a gota. Lisboa, com as suas 7 colinas, seria o palco perfeito para a queda. O inverno de 2024 caiu sobre Lisboa como um manto cinzento, com chuvas que transformavam as ruas em rios de lama e arrependimentos. Eu via a cidade pelos olhos da Ana, que agora, aos 4 anos, desenhava famílias felizes com giz de cera: pai, mãe, filha, avó. Onde está o pai, mamã? Perguntava ela, e eu respondia com histórias de anjos no céu, mas o vazio crescia, um buraco negro que engolia as festas de Natal no jardim de infância. Recusei convites para a ceia na casa da mãe, em vez disso, passei a noite sozinha com o vinho do Alentejo e o portátil aberto na pasta sombra. João estava a desmoronar-se. Como Maria, eu o bombardeava com provas falsas, e-mails hackeados, obtidos via Rita, que contactara vítimas reais, extratos bancários manipulados mostrando transferências para amantes. Estás a ser vigiado pela PJ, escrevi numa noite de insônia. Ele respondeu em pânico: quem és tu? Para de me chantagear. Chantagem. Não, justiça poética. Ele ligava para a minha mãe às 2 da manhã, acusando-a de espiãs: a tua filha anda metida nisto, Isabel. Ela odeia-me. Ela negava, chorando ao telefone quando me ligava: Sofia, o que se passa? Ele está louco, diz que o estás a destruir. Destruir? Ele destruíra a minha vida ao sugar o dinheiro que podia ter salvo Miguel. Mãe, talvez seja karma. Lembras-te do que fizeste? Ela calou-se, o silêncio pesado como um nevoeiro do Tejo. Mas a dúvida instalara-se. Encontrei-a num café da Baixa, os olhos inchados, o cigarro tremendo na mão. Eu errei, filha. Com o Miguel. Mas o João, ele promete mudar. Mudar? Mostrei-lhe uma foto anónima, ele com outra mulher num bar do Cais do Sodré, tirada por um detetive freelance que contratei por 500 euros. Vês? Homens como o teu pai. Ela desabou, lágrimas misturando-se ao café. Eu só queria amor, Sofia. Depois de tudo. Tudo? O divórcio do pai fora culpa dela, as noites de bebedeira que me deixavam sozinha aos 10 anos. Abracei-a pela primeira vez em meses, sentindo o cheiro de perfume barato e derrota. Eu perdoaria, mãe. Mas a Ana não esquece o avô ausente. Era uma meia-verdade, o perdão era uma arma, não um bálsamo. Enquanto isso, o plano avançava. Rita descobrira mais: João devia 100.000 acreedores, incluindo um gangue de contrabandistas de vinho no Douro. Ele vai fugir, disse ela.
Para o Brasil, com o que roubar da tua mãe. Perfeito. Como Maria, marquei um encontro em Lisboa, um hotel discreto no Príncipe Real. Ele apareceu, suado e nervoso, exigindo o dinheiro prometido. Gravei tudo com o telemóvel escondido, confissões de fraudes, planos de fuga, até uma ameaça velada: se a Isabel souber, mato-a. Matai-a. O ódio meu redobrou, mas mantive a calma, fingindo solidariedade: eu ajudo, mas preciso de garantias. Entreguei-lhe o envelope com 5.000 falsos, notas marcadas, e ele mordeu, contando-me os detalhes do esquema, nomes de vítimas, contas offshore. Saí dali com o coração aos saltos, o ar noturno de Lisboa cheirando a jasmim e vingança. Enviado o áudio para Rita, temos o suficiente para o prender de novo. Mas devagar, quero que ela sofra primeiro. A Ana adoeceu nessa altura, uma gripe forte que a deixou febril e chorona. Levei-a ao hospital, o mesmo onde Miguel morrera, e enquanto esperava o diagnóstico, a mãe apareceu, sem convite, com flores e um ursinho para a neta. Desculpa, Sofia. Eu falhei-vos. Abracei-a de novo, mas os meus olhos eram frios. Sim, falhaste. Mas podes redimir-te. Afasta o João. Ela assentiu, frágil como um azulejo partido. Vou. Por ti, pela Ana. Mas ele não saía. Pelo contrário, apertava o cerco, presentes caros comprados com o cartão dela, promessas de casamento em Cascais. Eu via tudo pelas mensagens que ela partilhava, em acessos de dúvida. Ele diz que és ciumenta, que queres o dinheiro para ti. Ciumenta. Era justiça. Numa noite de dezembro, com a cidade iluminada pelo Natal, invadi o perfil dele nas redes, um ex simples via password fraca que Maria descobrira. Publiquei posts falsos, confissões de dívidas, apelos por ajuda, até uma carta de suicídio encenada. O caos explodiu, credores ligando, a mãe a chorar histericamente ao telefone: Sofia, ele vai se matar. O que fizeste? Nada, mãe. Ele fizera a si mesmo. A PJ bateu à porta dela na véspera de Ano Novo, prendendo-o por fraude agravada. As provas de Maria, agora testemunha anônima, selaram o destino. Ela ligou-me a gritar: foi você. Porquê, Sofia? Ele era o meu tudo. Tudo? Não, mãe. O teu tudo era uma mentira. Como a que me contaste quando me negaste o dinheiro. Silêncio, depois soluços. Eu pensei que o Miguel ia sobreviver. Era só um empréstimo. Mentira. O ódio meu cristalizou-se então, uma lâmina afiada. Deixei-a na escuridão, sozinha no apartamento do Chiado, enquanto eu e a Ana brindávamos ao Ano Novo com sumo de laranja no terraço, vendo os fogos sobre o Tejo. Feliz ano, princesa, disse eu, mas no coração, o inferno só começava. Ela ia cair, devagar, até implorar o perdão que eu negaria, como ela me negara a vida. O Ano Novo trouxe neve improvável a Lisboa, flocos leves que derretiam nas calçadas de pedra, como as ilusões da minha mãe. João estava preso em Évora, à espera de julgamento, e ela afundava-se num poço de depressão que eu observava de longe, com a precisão de uma cirurgiã. Como psicóloga, sabia os sinais: insónias, perda de apetite, o cigarro constante como âncora. Ligava-lhe uma vez por semana, voz neutra: como estás, mãe? A Ana pergunta por ti. Respostas curtas, entrecortadas: mal, filha. Ele traiu-me. E tu? Tu sabias? Sabia. Eu orquestrara. Mas negava, plantando sementes de culpa. Eu avisei-te, lembra? Mas amaste cegamente. Ela começava a duvidar de si mesma, ligando-me de madrugada: era eu a fraca, Sofia. Como a minha mãe, que se perdeu no vinho após o pai morrer. Sim, eras. A linhagem de mulheres portuguesas quebradas pelo amor tóxico, e eu ia quebrar o ciclo, custasse o que custasse. Com Ana na escola, mergulhei no segundo ato: destruir as finanças dela. Rita ajudara a congelar contas ligadas a João, mas o apartamento no Chiado era o troféu. Descobri, via registros públicos, que ela o hipotecara para a fiança, 30.000, o preço da minha dor. Agora, com ele preso, os credores batiam à porta. Eu contactei-os anonimamente,
Como herdeira lesada, Isabel Costa deve-vos. Eu tenho provas contra ela como cúmplice. Mentira, mas suficiente para cartas de intimação chegarem pelo correio, aterrorizando-a. Ela apareceu no meu apartamento uma tarde de janeiro, pálida como o mármore dos Jerónimos, carregando uma caixa de fotos antigas. Sofia, preciso de ajuda. Vão levar tudo, o apartamento, as memórias. Sentei-a na cozinha, servindo chá de camomila, enquanto a Ana brincava no quarto. Porque eu, mãe? Depois do que fizeste. Lágrimas dela, eu errei. O Miguel. Eu pensei que era temporário. O João prometeu devolver. Prometeu? Como o pai prometera voltar do Algarve. Deixei-a falar horas, desenterrando o passado, a infância dela em Coimbra, pobre e sozinha após a morte do avô na guerra colonial, o casamento com o pai, um sonho que virou pesadelo de infidelidades. Eu só queria proteger-te da dor, filha. Proteger? Riu-me baixo, mandaste-me para o abismo. Ela tocou a minha mão, perdoa-me. Pela Ana. Pela Ana. Usei isso, então, vendo o apartamento. Paga as dívidas. Começa de novo. Ela hesitou, mas assentiu, o primeiro passo na queda. Enquanto isso, como Maria, testemunhei contra João no tribunal. Via Zoom, de um café em Alfama, descrevi o esquema em detalhes, voz distorcida. O juiz, um homem severo de Setúbal, condenou a 5 anos, mais restituição. A mãe soube pelo jornal, fraude em Lisboa, amante de viúva apanhado em rede de 200 mil. Ligou-me em choque, era verdade tudo. Eu fui cúmplice. Sim, foste. O banco executou a hipoteca dias depois, ela mudou-se para um quarto alugado em Moraria, barulhento e degradado, onde o fado ecoava pelas noites como lamento próprio. Eu visitava-a lá, levando Ana para visitas familiares. A neta corria pelo quarto apertado, tocando bugigangas, enquanto a avó contava histórias tristes de Amália Rodrigues para disfarçar a miséria. A vida é um fado, Sofia, dizia ela, olhos vazios. Canta-o com orgulho. Orgulho. Ela perdera peso, o rosto marcado por rugas novas, e bebia sozinha, garrafas vazias no chão como soldados caídos. Eu alimentava a culpa, lembras-te do funeral do Miguel? Estavas com ele, em vez de nós. Soluços, eu sei. Deus me perdoe. Deus. O meu Deus era a vingança, meticulosa. Contratei um detetive para espalhar rumores no círculo dela, ex-cantoras de fado, vizinhos do Chiado, Isabela ajudou o ladrão. Cúmplice na fraude. Isolamento veio rápido, convites para jantares secaram, olhares de soslaio nas ruas. Ela isolou-se, ligando-me cada vez mais, estou sozinha, filha. Volta para mim. Volta. Tu viraste-me as costas primeiro. A Ana notava, a avó está triste, mamã. Sim, princesa. Mas as pessoas colhem o que semeiam. Aos 30 anos, eu sentia o poder, não o de mãe solteira lutando, mas de arquiteta de destinos. Lisboa, com as suas feiras de livros na Lisboa Factory, inspirava-me, histórias de traição em romances de José Saramago, onde o real se torce em pesadelo. Ia torcer o dela até ao osso. Numa noite de fevereiro, com o carnaval a aproximar-se e máscaras escondendo faces falsas, ela tentou suicídio. Uma overdose de calmantes, encontrada por uma vizinha. No hospital, deitada pálida, murmurou, acaba comigo, Sofia. Eu mereço. Acabar? Não ainda. Segurei a mão dela, voz baixa, não, mãe. Vive com a dor. Como eu vivi. Saí dali com o coração endurecido como o basalto das colinas, sabendo que o clímax se aproximava. A vingança não era morte, era sobrevivência forçada no inferno pessoal. A primavera irrompeu em Lisboa com fúria vegetal, jacarandás roxos pintando as ruas do Rato, o ar cheio de perfume de flor e renascimento forçado. Mas para a minha mãe, era só cinza, altares no hospital para depressão crónica, sessões com psiquiatras que eu pagava secretamente, para prolongar o tormento. Ela saía dali frágil, caminhando devagar pelas margens do Tejo, onde casais namoravam sob o sol, alheios à sua solidão. Sofia, eu vejo o Miguel em sonhos, confidenciou numa visita ao quarto alugado,
agora decorado com fotos nossas de criança. Ele acusa-me. Acusa? Bem-vindo ao clube, respondi, mas o tom suave, como terapeuta. Eu evoluíra, voltei à universidade para um mestrado em trauma psicológico, usando o meu como combustível. Aulas no campus da cidade universitária, debates sobre resiliência humana, mas à noite, aplicava lições no plano. A Ana florescia, aos 4 anos e meio, desenhando mapas de Lisboa com a avó como rainha triste. Levava-a às visitas, deixando-as sozinhas para que a culpa dela se aprofundasse, histórias de neta inocente, perguntas sobre o tinho João que fugiu. O julgamento de João fora em março, um circo na relação de Lisboa. Ela testemunhou como vítima, voz trêmula, ele enganou-me, mas eu amei-o. O juiz, impassível, sentenciou a prisão efetiva, e as câmaras capturaram o rosto dela, destruído, capa de jornais, viúva traída por amante ladrão. Fama indesejada, repórteres batendo à porta, vizinhos fofocando em moraria. A traidora da própria filha, sussurravam. Isolamento total, até as amigas de fada a abandonaram, temendo escândalo. Eu aparecia como salvadora falsa, levava comidas do mercado da Ribeira, pagava contas atrasadas. Porquê, Sofia? Depois de tudo. Pela família, mãe. Mas não esqueças. Ela assentia, olhos suplicantes, perdoa-me. Eu vendo o que resta, dou-te tudo. Tudo? Tarde demais. Em vez disso, sugeri terapia conjunta, sessões no meu consultório improvisado, onde eu guiava as confissões. Conta-me do dia que negaste o dinheiro. Lágrimas, eu tive medo. O João disse que era o fim dele se não pagasse. Medo. O meu fora pavor de viúva aos 28. Nas sessões, desenterrei o ódio mútuo, o pai, que ela culpara por tudo, a ausência dela nas minhas crises de adolescência, perdida em amantes. Tu foste como ela, Sofia, fria, calculista. Fria. Aprendi contigo. A dinâmica virava, ela, paciente, eu, algoz disfarçado. A Ana assistia, quieta, aprendendo lições não ditas sobre limites familiares. João, da prisão, enviou cartas, Isabel, a tua filha armou isto. Vinga-nos. Ela mostrou-me, tremendo, é verdade. Neguei, mas plantei dúvida, lê entre linhas. Ele manipula ainda. Ela queimou as cartas, mas o veneno ficava, paranoia, alucinações de vozes acusadoras. Um dia, encontrou-me no chiado, histérica, ouviu Miguel na rua. Diz que eu matei-o. Abracei-a, é a culpa, mãe. Vive com ela. O verão aproximava-se, com festas de Santo António enchendo as ruas de sardinhas e manjerico. Planeei o golpe final, uma herança falsa do pai, contactando o advogado dele no Algarve. Sofia Costa herda 40 mil, mas só se reconciliar com a mãe. Mentira elaborada, documentos forjados via Rita. Mostrei-lhe, o pai deixou-nos. Mas condições, perdoar-me-nos publicamente. Ela agarrou-se, eu faço. Qualquer coisa. A reconciliação foi encenada na sede de Lisboa, numa missa familiar com a Ana como âncora. Ela chorou no altar, prometendo, eu amo-te, filha. Desculpa o dinheiro, o Miguel. Eu perdoei em voz alta, mas no coração, armadilha. O advogado ligou dias depois, fraude nos papéis. Ninguém herda. Ela desabou, outra mentira. Como o João. Não, mãe, tua vida inteira de mentiras. Agora, sozinha no quarto de moraria, ela bebia para esquecer, o fado no rádio um requiem pessoal. Eu visitava menos, deixando a solidão mordê-la. A vingança era quase completa, quebrada financeiramente, socialmente, psicologicamente. Mas faltava o toque final, fazê-la escolher entre a vida e o abismo, como eu escolhera viver sem Miguel. Lisboa fervia no calor, e eu, no terraço do meu novo apartamento em Alcântara, via o Tejo como veia aberta, pronto para o sangue. O calor de julho sufocava Lisboa como um abraço mortal, o asfalto do Rocio derretendo sapatos, o Tejo um espelho de suor e segredos. A minha mãe, agora um espectro de si mesma aos 56, vivia num limbo de remédios e arrependimentos, o quarto em moraria um museu de fantasmas, fotos rasgadas de João, garrafas vazias de Porto como sentinelas.
As visitas da Ana rareavam. A criança, sensível, perguntava: a avó vai morrer como o pai? Não, princesa. Mas aprende com os erros dela. Eu completara o mestrado, agora terapeuta certificada, com clientes que desabafavam traições conjugais, ironia que me divertia em silêncio. O plano culminava numa carta anônima, enviada por correio registado: Isabel, o João suicidou-se na prisão. Culpa tua, e da tua filha, que o destruiu. Morre para espiar. Falso, claro, João vivia, mas a notícia falsa, plantada via contactos na guarda prisional, chegou como punhal. Ela ligou-me em pânico, voz rouca de álcool: Sofia. O João. Morto. Por nossa causa. Fingi choque: o quê? Como? Soluços: uma carta. Diz que tu armaste tudo. É verdade. Pausa minha, calculada: mãe, se eu quisesse vingança, diria sim. Mas talvez mereças saber. Ela gritou: tu mataste-o. Como mataste o meu amor? Amor? Tu mataste o meu marido. Naquela noite, ela veio ao meu apartamento, a primeira vez desde o começo do inferno. Bateu à porta às 11, olhos selvagens, cheirando a vinho e desespero. A Ana dormia, e eu deixei-a entrar, sentando-a na sala com vista para o Tejo iluminado. Conta-me tudo, mãe. Sem mentiras. E ela contou: o medo da solidão após o pai, o vazio que João preenchera com promessas, o dia da minha súplica, quando escolhera ele por pavor de ficar sozinha de novo. Eu pensei: se o perdo, ela volta. Mas o ódio teu. Eu criei-o. Criaste. Sim, com ausências, com prioridades torcidas. E agora? Perguntei, voz baixa como confissão de fado. Agora, eu morro. Como ele. Ela tirou um frasco de pílulas do bolso, os calmantes do hospital. Acaba isto, Sofia. Pede perdão ao Miguel por mim. Um momento, eu podia parar, estender a mão verdadeira. Mas o ódio, cultivado como videira no Douro, era demasiado doce. Não, mãe. Vive. Sento o que eu senti, o abismo sem fundo. Ela engoliu as pílulas ali, na minha sala, lágrimas escorrendo como chuva de verão. Liguei o 112, segurei-a enquanto vomitava a vida de volta, o corpo convulsionando no chão. Porquê, filha? Porquê não me mataste logo? Porque a morte é misericórdia. Isto é justiça. Os paramédicos chegaram, luzes piscando na noite, e levaram-na, estômago lavado, internada de novo, desta vez em ala psiquiátrica. Dias viraram semanas. Ela sobreviveu, frágil como palha, transferida para um lar em Benfica, financiado por mim, caridade sádica. Visitava-a lá, com Ana, vendo-a envelhecer rápido, cabelos brancos, olhos vazios como o Atlântico em tempestade. Perdoa-me, Sofia, sussurrava ela. Eu perdoo, mentia eu, mas esquece não. João, libertado por bom comportamento em agosto, fugiu para o Brasil, carta dele para ela, interceptada: a tua filha é um demónio. Demónio. Anjo da retribuição. No outono, com folhas caindo nas jardins de Monsanto, a Ana perguntou: mamã, odias a avó? Parei, vendo o ciclo, ódio gerando ódio. Não, princesa. Aprendi com ela a proteger o que amo. Mudei, mais tempo com Ana, clientes que curava de verdade, Lisboa como lar, não prisão. A mãe. Um aviso vivo, num quarto de lar, cantando fado baixinho para ninguém. Enterrei o ódio num cemitério perto dos prazeres, ao lado de Miguel, uma cerimónia privada, só eu e a Ana. O avô aprova: mamã. Sim, minha flor. A vingança acaba aqui. Mas no coração, uma cicatriz, a família portuguesa, tecida de dramas e traições, sobrevive, quebrada, mas inteira. Lisboa continua, o Tejo flui, e eu, Sofia, caminho as ruas com olhos abertos, sabendo que o amor verdadeiro não perdoa cegamente, mas escolhe com sabedoria afiada.